Bom, pessoal, já conhecemos um pouquinho sobre água, né? Já aprendemos um pouquinho sobre a água, já entendemos de onde veio o aquarismo, né? Quais são as vantagens de ter ele. Vamos começar a entender a filtragem do aquário. Quando a gente fala filtro, naturalmente a gente associa a filtro da nossa casa, onde a água passa, a sujeira fica e sai a água limpa para a gente beber. A filtragem do aquário não é que não tenha isso, mas ela é um pouco mais complexa que isso. Ela tem algumas etapas mais complexas em relação a essa filtragem física, essa filtragem mecânica que a gente está acostumado a conhecer. Primeira coisa que a gente tem que compreender no aquário, tá? Um aquário, ele é, na grande parte das vezes, e vamos já definir uma coisa aqui para o restante do curso, toda vez que eu falar aquário, pode ser que eu esteja falando do aquário de vidro tradicional que todo mundo conhece, eu posso estar falando de um lago ornamental, eu posso estar falando de um tanque, um açude de peixes, não muda nada, né? Nada mais é do que um ambiente com água represada onde eu vou criar meus peixes lá, ok? Só para poder deixar claro, porque sempre vou falar aquário e às vezes você vai querer fazer um lago ornamental, é a mesma coisa, beleza? Então, voltando, a grande parte dos aquários, eles são sistemas de recirculação. Por que eu falei a grande parte? Porque a gente ainda tem sistemas, principalmente de lagos ornamentais, aquários-fonte, onde por algum motivo na propriedade existe uma fonte de água, uma nascente de água ou um veio d'água e a pessoa simplesmente passa essa água pelo recinto, pelo aquário, pelo lago, e aí não é um aquário de recirculação, é um aquário, um ambiente de renovação constante de água. Muda tudo. A gente vai até comentar sobre esses sistemas de renovação constante mais lá na frente, muito associados à piscicultura, criação de peixes, etc. Mas o nosso foco aqui é a segunda forma de criar peixe, através do sistema de recirculação. Então a água ela fica permanentemente circulando entre o display e o filtro do aquário, que neste aquário aqui está embaixo. Esse aqui é um aquário de 1000 litros e possui um filtro de 400 litros. Né? Então o sistema de recirculação faz com que a nossa água gire, circule por esses elementos de filtragem periodicamente, 24 horas por dia. A gente tem que conhecer quais são esses elementos, quais são esses componentes do filtro e qual é a função de cada um nesse controle, nesse equilíbrio biológico, físico-químico da água do meu aquário. Começando então, eu gosto de dividir toda a filtragem do aquário em 3 filtragens básicas. Calma, se você já tem um nível de experiência, sabe que existe filtragens complementares, calma que nos próximos módulos, nas próximas aulas, nós iremos abordar esse assunto. Para essa aula, nós vamos abordar as 3 filtragens básicas. A filtragem física, a filtragem química e a filtragem biológica. A filtragem física ou mecânica, basicamente é a filtragem que a gente conhece mesmo. É igual o filtro da nossa casa. Existe um elemento lá, que a sujeira fica presa nele e a água, por ser menor que a sujeira, passa por ele e fica limpa depois. No aquário, essa primeira etapa, muitas vezes, preserva as etapas sequenciais, porque a sujeira grossa você consegue já segurar no elemento de filtragem da filtragem física ou mecânica. Esse elemento, muitas vezes conhecido como filtro propriamente dito, ele é um elemento de filtragem física. Então, primeira etapa de filtragem física ou mecânica, ela vai segurar mecanicamente, né, através de tamanho da partícula, a água passa, a sujeira fica. Beleza? A segunda filtragem básica do aquário é a filtragem química. E aí você fala, nossa, mas química? De novo falar de química, meu Deus do céu. Calma, a gente vai ter que ter conhecimentos básicos de química. E aqui eu estou falando das 3 filtragens básicas. O que é a filtragem química? São elementos que estarão presentes dentro do meu filtro que vão quimicamente se ligar a outros elementos químicos. Posso dar um exemplo? Na nossa casa, o filtro da torneira, o filtro que existe o carvão ativado dentro dele. O carvão ativado é o elemento químico. Nas próximas aulas a gente vai conhecer um pouquinho o que é esse carvão ativado. Não é aditivado, é ativado. O que é esse carvão ativado, como ele é produzido e qual a função dele dentro do aquário. Mas nesse primeiro momento, filtragem química. O carvão é repleto, é composto, é formado por carbono. E o carbono, quimicamente falando, tem uma alta capacidade de se ligar a outros elementos. Então, quimicamente, o carvão age como uma esponja química, absorvendo
quimicamente, se ligando quimicamente a elementos que possam estar na água. Que é 3 elementos comuns a praticamente todas as águas das cidades: flúor, cloro e sulfato de alumínio. Esses 3 elementos eles são utilizados em todas as estações de tratamento de água em qualquer cidade do Brasil. Então, quando a água chega na nossa casa, eu preciso comprar anticloro. Cloro é um elemento que está ali dentro. Eu tenho garantia que eu vou ter cloro, flúor e sulfato de alumínio. E se eu não tiver uma filtragem química adequada para poder absorver esses elementos, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, posso ter uma alta concentração deles e ocasionar a mortalidade dos meus peixes. A terceira filtragem, e por incrível que pareça, a mais importante delas, para mim, e eu acho que para a maioria dos aquaristas já experientes, é a filtragem biológica. Por quê? Como eu disse para vocês no começo aqui dessa aula, o aquário vai ser, na grande parte das vezes, um sistema de recirculação, ok? Entendido isso, eu sei que a água que está aqui vai voltar para cá, e vai voltar para cá, e vai voltar para cá infinitas vezes. E os peixes, eles estão respirando, eles estão excretando, existe resto de ração, existem materiais ali em decomposição, escamas que caem, fezes, restos de ração de comida, plantas que morrem, uma folhinha que morre, uma ração que cai no meio da areia e ninguém come e ela vai apodrecendo. Então esses elementos orgânicos, quando estão na água, eles naturalmente começam o que a gente conhece chamar de decomposição. Eles estão apodrecendo. O fato deles estarem entrando em decomposição faz com que nós tenhamos que ter micro-organismos que vão consumir o subproduto dessa decomposição, né? E no aquarismo é fundamental isso porque é invisível aos nossos olhos esse subproduto. Esse subproduto são os compostos nitrogenados, principalmente amônia, nitrito e nitrato, tá? Mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos conhecer esses compostos, diferenciá-los e entendê-los um pouco melhor. Mas nesse primeiro momento, entenda que esses elementos que são fruto da decomposição de fezes, ração, escamas em decomposição, que são elementos químicos que vão estar se acumulando dentro do teu aquário, se você não tiver uma filtragem biológica para consumir esses elementos, naturalmente eles vão subindo, 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 até intoxicar os animais. Então, o que consome? O que é a filtragem biológica? O que consomem esses elementos nitrogenados? Bactérias. Bactérias boas. Quando a gente fala que um aquário tem uma biologia bem estabelecida, quer dizer que eu tenho colônias, cepas de bactérias eficientes que vão consumir principalmente amônia e nitrito. Beleza? Então, pessoal, vamos entender um pouquinho mais essa filtragem biológica, que, como eu disse, particularmente para grande parte dos aquaristas é a mais importante, é fundamental. A gente tem que entender que os animais, de uma maneira geral, excretam, né? Excretam fezes, urina, e essas excretas dos animais são compostas por bases nitrogenadas. Quanto mais eu tenho disponibilidade de água no ambiente, mais tóxica é a minha excreta nitrogenada. Então, só para vocês terem uma ideia, aves e répteis, como são as fezes desses animais? Pastosa, né? Você vê que não tem tanta disponibilidade de água. O elemento nitrogenado presente nas fezes desses animais é o ácido úrico. É o menos tóxico. Por quê? Os animais não têm condição e nem abundância de água para poder diluir a toxicidade desse elemento. Outro animal, nós, humanos, o que tem na nossa urina? Ureia é a segunda forma de elemento composto nitrogenado nas excretas. Nós já temos uma condição um pouco maior de acesso à água, nós bebemos água diariamente, e aí nós conseguimos excretar algo um pouco mais tóxico, porque se dilui em água. E para chegar onde a gente quer, os peixes, onde a principal excreta é a amônia. E a amônia dos compostos nitrogenados é o mais tóxico de todos. Então, por isso que nós temos que nos atentar a como eliminar a amônia desse sistema. Porque o peixe, o animal aquático, ele está num ambiente repleto de água, ele tem muita disponibilidade de água. Então, as excretas nitrogenadas dele são as mais tóxicas de todas, a amônia. Então, lá atrás, quando eu falei para vocês que a gente vai criar água, né, antes mesmo de criar os peixes, é justamente isso. Eu vou criar bactérias, né, principalmente Nitrosoma, Nitrobacter, já eu vou explicar o que cada uma faz, que vai pegar o quê? Vai consumir essa amônia e transformar ela num subproduto nitrogenado menos tóxico. Então eu tenho hoje a amônia como excreta do peixe e eu tenho uma bactéria nitrosoma atuando aqui em converter essa amônia em nitrito.
E depois eu tenho a Nitrobacter, que pega esse nitrito e converte em nitrato. Numa escala de toxicidade, nós temos nitrato, nitrito e amônia como o mais tóxico de todos. Então, quando eu converto do mais tóxico para o menos tóxico, eu consigo diminuir bastante, consideravelmente, o risco de intoxicação dos animais que ali estão. Filtragem biológica, calma, ficou um pouco confuso, ficou um pouco técnico, ela é importante, mas a gente vai falar muito dela ao decorrer do curso e vocês vão aos poucos conseguir compreender melhor essa relação dos compostos nitrogenados e das bactérias, da biologia que consome eles.